Olá grupo, como vai? Bom, eu estou aqui com o MaxQDA 2018, o software que nós vamos utilizar para a nossa análise de conteúdo, a análise de conteúdo da nossa pesquisa. Trata-se de um vídeo piloto, ele não terá ampla divulgação, pelo menos não a priori, e a proposta é que eu realize outros vídeos, e esse sim, seguindo uma ordem sistemática, onde nós teremos vídeos básicos, intermediários e avançados a respeito da operacionalização do MaxQDA. Mas esse consiste basicamente no objetivo de passar para vocês um pouco a respeito do que é o MaxQDA, familiarizá-los a respeito da interface dele, do layout, e para isso a gente vai desenvolver uma tarefa básica aqui, que é na verdade a segunda etapa de toda e qualquer operacionalização do MaxQDA, que diz respeito basicamente ao desenvolvimento do sistema de codificação de dados. Então, como vocês podem ver, esse aqui ele é o MaxQDA versão 2018. Eu no início achei que seria fácil, aprender, porque está cheio de tutorial dele no YouTube. Mas todos os tutoriais que eu vi, eles falam a respeito da operacionalização do Max 2016 e alguns, bem poucos, do MaxQDA 2017. Então, o 2018, eu estava dando uma olhada, ele vem com um pacote totalmente revitalizado, com alguns upgrades bem legais, que vão facilitar ainda mais na nossa análise. Basicamente o MaxQDA ele teve início ali na década de 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90, e ele fez parte ali do advento dos softwares de análise qualitativa. Então, junto com ele veio o NVivo e outros que auxiliam os pesquisadores na hora de fazer análise de conteúdo ou análise transversal. Eu entendi também o porquê do nome, né? MaxQDA, Max é do nome do programa mesmo, mas o QDA significa Qualitative Data Analysis. Né? O que vocês podem ver, o Data Analysis não tem o qualitativo, mas significa isso. E ele faz parte de um grupo de programas que se chama QECDA, né? Que é uma abreviação dos programas que fazem análise qualitativa de dados. Tá bom? Então, vocês podem ver que essa aqui é a primeira interface. Assim que você abre o Max, ele aparece isso aqui, né? E aí vocês podem ou abrir um projeto que já está sendo executado, ou criar um novo projeto. Esse programa ele é bem legal também do desenvolvimento de análises bibliográficas. Eu, por exemplo, se vocês verem aqui, tem aqui o artigo sobre MA, né? Eu fiz uma análise bibliográfica da produção científica nacional dos últimos 5 anos que tratam a respeito das fusões e aquisições aqui na educação superior brasileira. Esse artigo ele foi recém-terminado, inclusive a gente vai discuti-lo aí no grupo. E para análise de análise bibliográfica, eu utilizei o MaxQDA. É uma ferramenta bem legal porque ele traz alguns recursos de identificação de sobreposição de fala, interposição, interseção de conteúdo, que no final ele consegue estabelecer uma correlação teórica bem legal e instrumentaliza ainda mais o pesquisador. Tá bom? Então, como eu disse, o objetivo desse vídeo não é instrumentalizá-los a respeito da operacionalização do Max, mas, sobretudo, passar para vocês a respeito de como é que funciona, passar o layout, mostrar para vocês algumas operações breves e simples que compõem a análise de conteúdo por meio do MaxQDA. Tá bom? Então, vamos lá. Clicando aqui em Novo Projeto, o Max ele abre uma interface e ele abre essa janelinha aqui que é para você salvar esse novo projeto, né? Então vamos colocar aqui na área de trabalho, vamos chamar esse novo projeto de novo projeto teste, ok? Já tenho aqui que foi o que eu estava treinando, então vamos colocar o teste 2. E a partir de então o nosso projeto está criado. Depois dessa criação aqui,
se vocês quiserem fechar o Max a qualquer momento, ele sempre salva de onde vocês pararam. Então não há necessidade de vocês salvarem o procedimento que vocês estão adotando o tempo todo, porque ele mesmo tem um sistema de recuperação de dados automático. Vamos clicar aqui em iniciar e vamos clicar primeiramente aqui. Eu não vou explicar nenhuma dessas funções aqui acima agora, porque levaria muito tempo. Então o ideal é que a gente vá direto ao ponto, até para otimizar o tempo aí da reunião do grupo de pesquisa. Bom, pessoal, vocês podem ver que aqui nós temos basicamente 4 janelas, né, que fazem parte do layout inicial do MaxQDA. É a partir daqui que todo o trabalho de análise de conteúdo, de categorização de dados, absolutamente tudo acontece. Então, é interessante destacar também que o Max ele possui um recurso, um sistema de análise quantitativa, mas a gente não vai entrar nesse mérito não. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês brevemente a respeito de cada janela, porque é muito importante que vocês entendam como é que o Max funciona. Então vamos lá, nós temos essa primeira janela aqui, pessoal, que é a janela do canto superior esquerdo, né? E essa janela, ela trata basicamente do que a gente vai chamar de reserva dos insumos da pesquisa. Então, todo e qualquer material, objeto da pesquisa que tenha como função ser analisado ou ser interpretado de alguma forma, ele virá nessa janela aqui, tá bom? Artigos, entrevistas, matérias jornalísticas, tudo que for objeto de interpretação e análise irá nessa janela, tá bom? Abaixo dessa janela a gente tem algo importantíssimo, que é a lista de códigos. É aqui que a gente vai desenvolver o nosso sistema de codificação de dados. A partir daqui a gente vai criar categorias, vai criar subcategorias ou vai criar construtos, para que a gente consiga perceber na fala dos autores aonde é que se encaixa cada categoria dessa, né? Uma categorização de dados simples, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então vamos lá, eu já deixei separado aqui alguns artigos. Esses artigos eles são produtos de um levantamento bibliográfico que foi feito em relação àquele primeiro projeto que eu passei para vocês, que eu falei, né, da análise bibliográfica. E nós vamos aqui fazer uma atividade de categorização de dados bem básica mesmo, algo bem amador. A gente não vai aprofundar, por exemplo, em consulta complexa de codificação, né? Nós não vamos aprofundar em gráficos comparativos ou viabilidade de conexão entre códigos, porque esse não é a priori o nosso objetivo, tá bom? Então, para que a gente faça uma análise de dados, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa anexar os documentos que serão analisados no MaxQDA. Para isso, nós vamos utilizar o primeiro campo. Vocês podem perceber que eu ainda não expliquei nem o segundo campo e nem o quarto campo, porque esses campos aqui, eles funcionam de forma complementar a cada campo desse aqui. Pode parecer um pouco complexo agora o que eu estou dizendo, mas vocês vão entender muito bem. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é anexar os meus insumos da pesquisa, correto? Então para isso nós vamos selecionar todos os documentos que são objetos de análise, nós vamos simplesmente arrastá-los até o Max e vamos soltá-los aqui dentro. Percebem que são 28 documentos que estão incorporando-se ao Max para análise. Então ele vai processar todos esses documentos e ele começa a processar. Processados todos esses documentos, a gente vai agora partir, pessoal, para o que a gente chama de desenvolvimento do sistema de codificação de dados. Então veja bem, nós acabamos de alimentar o repositório dos insumos da pesquisa, né, que são aqueles objetos que serão analisados, e agora nós vamos então para o desenvolvimento de codificação de dados. Aqui no campo lista de códigos nós temos 2 tópicos, vocês percebem, lista de códigos e conjuntos. Conjuntos nós não vamos utilizar agora, porque eles são utilizados quando a gente vai fazer análise transversal, né? E é algo muito mais avançado que a gente ainda não está preparado emocionalmente para ver.
Então, vamos lá. A gente vai criar uma lista de códigos bem simples, né, bem tranquila, e essa lista de códigos ela vai servir para fundamentar a nossa análise. Toda análise qualitativa necessita de categorização. Então eu preciso, através dos meus referenciais teóricos, através da minha articulação teórica, através da minha hipótese e através dos meus objetivos de pesquisa, delimitar alguns construtos ou delimitar algumas categorias a serem identificadas no meu objeto de análise. Paulo, o que é um construto? O construto, basicamente, consiste num conjunto de ideias ou concepções que conceitua, né, algo que seja objetivo ou subjetivo. Ok? Então vamos lá, para ficar bem claro. O que a gente vai fazer aqui? Eu estou utilizando como exemplo os insumos da pesquisa bibliográfica que eu realizei nessa semana que se decorreu. Então nós vamos começar pelo seguinte. A gente vai criar uma lista de códigos relacionadas a esses insumos aqui, ok? Como nós estamos aqui falando sobre fusões e aquisições no Brasil, vamos começar criando então um construto sobre o conceito de fusão e aquisição. Para tanto, eu clico na lista de códigos com o botão direito, vocês percebem que abriu uma caixinha de diálogo, certo? Nessa caixinha de diálogo nós temos várias opções que a gente pode adotar, mas eu especificamente quero agora criar um novo código. Clicando no novo código, vocês perceberam que existe uma caixa de diálogo que se abriu, e essa caixa vai ser responsável por criar o nosso primeiro construto, ou a nossa primeira categoria, ou o nosso primeiro conceito. Então eu quero colocar aqui o meu primeiro construto, conceito de FA, ou fusões e aquisições, ok? Eu escrevi o conceito aqui, e olha só o que eu faço agora. Clico no OK. Vocês percebem que eu comecei a construir um conceito, olha só. O meu primeiro conceito do meu sistema de codificação de dados, ele diz respeito ao conceito de fusões e aquisições. Bom, como se trata de um construto, eu preciso desmembrá-lo. Para tanto, nós vamos criar agora aqui subcategorias. Então, para criar uma subcategoria, eu não vou clicar em cima de lista de códigos, porque senão eu criaria um novo construto. Como eu quero uma subcategoria desse construto, eu clico em cima dele com o botão direito e vou novamente em novo código. Abriu a mesma caixa de diálogo, e agora aqui, para o conceito, eu quero colocar início da adoção da estratégia. Então veja bem, aqui pessoal, eu estou delimitando o meu construto. Eu tenho o conceito de FA, né, que é um construto geral, e eu desmembrei ele, primeiramente, em início da adoção da estratégia. Quando se passou a adotar a estratégia nas instituições de educação superior? Percebam que eu não coloquei instituições de educação superior, então eu precisarei editar essa subcategoria. O que eu faço? Eu clico em cima dela, apenas uma única vez, e percebam que ela abriu uma faixa de edição. Aqui eu vou colocar início da estratégia nas IES brasileiras. Está formada a minha primeira subcategoria do meu primeiro construto. Mas esse construto ele necessita ser desmembrado ainda mais. Então eu poderia colocar basicamente aqui, clicando com o botão direito novamente em cima dele, o que é. O que é FA? Vamos colocar uma coisinha. Interessante aqui, pessoal. Quando você cria uma subcategoria, é interessante que você coloque uma cor para você delimitar. Então vamos colocar aqui uma cor vermelha. Perceberam? Ficou vermelho aqui. Vamos colocar uma cor para esse aqui também? Clica com o botão direito, vamos colocar um roxo. Pronto. Ok? Como o nosso tempo tá bem corrido, já estamos em 15 minutos, nós vamos agora partir para somente mais um construto, mas lembrando que o desenvolvimento da quantidade de construtos aqui depende muito da necessidade da pesquisa. Por exemplo, vendo aqui os dados que o professor Sérgio passou, nós temos que a nossa pesquisa ela se baseará basicamente em 3 categorias, e são elas: redes de aprendizagem, ou processos de aprendizagem,
e esses processos de aprendizagem o professor já dividiu, já desmembrou aqui em políticas, programas e trilhas. Então, nós teremos um construto, que são as redes de aprendizagem, e teremos subcategorias desse construto, que são políticas, programas e trilhas. O segundo construto que ele definiu foi estruturas de aprendizagem, para tanto ele desmembrou em conteúdos, estruturas organizacionais e climas. E o último construto que ele colocou foi autores, né, que diz respeito à maneira como eles aprendem. Então, somente para familiarizar o grupo com esses termos utilizados na pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Nós já delimitamos esses construtos, vamos para um próximo. Agora, como eu quero outro construto, veja bem, que eu não quero mais uma subcategoria do primeiro construto, eu quero criar um outro construto. Para tanto, eu posso clicar nessa setinha do lado e fechar o construto que eu acabei de fazer. E aqui, com o botão direito em cima de lista de códigos, eu vou novamente criar um novo construto. E aqui eu quero falar a respeito das garantias. Garantias. Vamos colocar uma coisinha aqui, preto. Ok. Percebam que eu criei um novo construto de pesquisa que diz respeito às garantias, não é isso? Vamos desmembrá-la. O processo de FA é uma atividade garantista ou se ela não é uma atividade garantista. É isso que a gente vai investigar. Percebam que agora nós temos dois construtos, sendo que cada construto ele está desmembrado em outras duas subcategorias, ok? Percebam que nós já criamos um sistema básico de codificação de dados, mas a partir disso aqui eu vou utilizar o exemplo agora de como é que a gente se categoriza dado no MaxQDA. Lembrando que a nossa atividade está chegando ao fim e nesse vídeo só irá constar esse procedimento da gente categorizando previamente, basicamente, esses construtos aqui que estão localizados na bibliografia que a gente precisa explorar. Passando essa parte, a gente encerra o vídeo e aí depois vocês terão acesso novamente à operacionalização do MaxQDA e aí dessa vez de uma maneira bem mais técnica, bem mais fundamentada, porque a gente vai para processos que são um pouco mais complexos. Outra coisa interessante de falar aqui, o MaxQDA ele tem os atalhos muito parecidos com os atalhos do pacote Office. Então, por exemplo, aqui quando eu quero localizar um termo, eu posso localizar com Ctrl F. Vocês percebam que abriu a caixa de pesquisa, a caixa de exploração, e agora eu posso pesquisar aqui um termo que esteja presente nesse artigo. Lembrando que é ideal que a gente leia todos os artigos que a gente vai procurar analisar, para a gente ter uma fundamentação teórica bacana. Mas como aqui agora a gente não pode ler todos os artigos para identificar onde cada construto se encontra, a gente vai simplesmente pesquisar de forma breve para a gente conseguir exemplificar dentro do tempo. A primeira coisa que eu quero pesquisar aqui é o conceito de FA. Então vamos lá. O que eu devo fazer aqui no conceito de FA? Vamos pegar esse aqui, fusões e aquisições, que está bem conceitual. O que acontece? Aqui no repositório dos insumos da pesquisa, nós temos todos os documentos. Ao clicar duas vezes em cada documento, esse documento vai aparecer aqui nessa janela do lado. Lembra que no início do vídeo eu falei que cada janela ela funciona de forma complementar à outra? Então, e aí nós estamos aqui. Clicamos nesse primeiro documento e a gente vai digitar aqui uma palavra-chave, fusões e aquisições. Bom, perceba que ele achou 39 sentenças que correspondem à minha sentença-chave, ok? Então vamos começar a procurá-la. Para procurar, nós apertamos nessa seta aqui e a gente consegue encontrar. Olha só, achamos um primeiro conceito aqui bacana. Em todo mundo, as fusões e aquisições são largamente usadas como estratégia de crescimento, principalmente nas grandes companhias multinacionais. Então, ótimo. Vamos supor, pessoal, que isso aqui diga respeito ao conceito de FA. O que a gente vai fazer para categorizar esse dado? Nós vamos selecionar tranquilamente, como selecionar qualquer texto, clicamos com o botão esquerdo no início da sentença e vamos até o ponto final. Aqui está o ponto. Percebam que a sentença está grifada. Para a gente categorizar esse dado, o que a gente faz? A gente naturalmente arrasta essa sentença para a primeira categoria do construto de conceito FA. Bom,
Duas coisas que nós precisamos perceber aqui. A primeira coisa, na caixa de diálogo dos insumos da pesquisa, nós temos o número 1 na frente do documento selecionado. O que isso significa? Significa que esse documento tem uma categoria. Essa categoria ela está exposta bem aqui. Aqui está a categoria que diz respeito a essa sentença grifada. Quando vocês forem, por exemplo, vamos colocar aqui um outro documento qualquer. Agora vamos voltar lá onde nós estávamos. Estávamos aqui. Vocês vão perceber que o documento ele não está com a sentença grifada que foi selecionada. Para vocês localizarem essa sentença grifada, é só clicar em cima da categoria e aí ele vai identificar. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que lá no sistema de codificação de dados a gente percebeu que no construto conceito de FA, no que diz respeito à categoria o que é FA, nós também temos o número 1 na frente. Isso significa que essa categoria ela foi designada a um documento, ok? Então, nós já temos aqui uma certa facilidade em identificar uma categorização. Vamos para o próximo, então. Vamos lá. Aí, o que acontece? Início da adoção das... Olha só, eu já achei uma aqui, ó. Para isso, o estudo foi desenhado de forma a entender o mercado da educação superior privada no Brasil e assim produzir um conteúdo que interprete o papel das fusões e aquisições, papapá. Ok, aqui ele está falando só do resumo da pesquisa. Então, a gente vai para frente. Olha só. Aqui eu já achei um conceito bem identificável. Fusões e aquisições são estratégias utilizadas por companhias para entrarem em novos setores e garantir ganhos de escala. Percebem que aqui, vamos pegar até o ponto, eu achei um outro conceito. Um conceito identificável de fusões e aquisições. Percebem que é um novo conceito de o que é FA? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó. Arrasto e jogo para cá. Agora, olha só que interessante. Aqui a gente já consegue finalizar nosso exemplo. Nós não vamos identificar as outras subcategorias dos outros construtos, porque na verdade o nosso objetivo aqui era somente mostrar como é que se desenvolve um sistema de codificação de dados e depois categorizar minimamente algum outro. Como nós já temos aqui uma sobreposição de dois conceitos, veja bem, o que é FA tem o número 2, ok? E aqui também tem o número 2. O que eu vou fazer, pessoal? Eu faço o seguinte, ó. Para categorizar esses dados, vamos voltar aqui também. Para categorizar esses dados, como é que eu faço? Existem outras N maneiras de se categorizar esse dado, mas a gente vai usar o mais simples agora para a gente poder só entender como é que funciona. Para eu categorizar esse dado aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar esse documento, apenas esse na bolinha esquerda, cliquei e selecionou. Percebam que ele ficou vermelho? Olha só, está vermelho, né? Beleza, está selecionado. Aí eu venho aqui nesse conceito e seleciono também. Vejam a mágica. Olha o que apareceu. Aqui a gente já consegue perceber uma categorização de dado. Por quê? O MaxQDA trouxe para a gente duas sentenças em um mesmo documento. Essas duas sentenças poderiam ser em documentos diferentes, tranquilamente, né? Nesse caso aqui, coincidentemente, caiu no mesmo documento, o que não afeta a nossa análise. Percebam que está um pouco difícil de operar, porque está pequeno e tal, pelo menos eu me senti incomodado. Aí o que o Max fez? Ele nos permitiu uma personalização de layout. Por exemplo, eu com o documento já categorizado, se quiser operar somente essa tabela aqui, essa parte, eu posso fechar as demais no xizinho. Fechei. Agora eu tenho a tela inteira para eu trabalhar. Isso aqui é interessante quando você tem 15, 16, 25 codificações por sentença ou por documento, né? Ou entre vários documentos, como foi o caso da minha análise bibliográfica. Agora, se vocês quiserem algo ainda melhor, ainda mais tranquilo, vocês podem vir aqui em análise, categorizar a análise do questionário. Categorizar dados do questionário. Aí aqui vocês, perdão, vamos voltar. Agora a gente não vai falar disso não. Então vamos lá. A gente já tem aqui os dados categorizados, né? Percebam. No texto fusões e aquisições e fusões e aquisições, já que são os mesmos textos, nós temos dois conceitos de FA. Sendo que um conceito ele fala de algo e o outro conceito ele fala de outra coisa. Ok? Bom, deixa eu mostrar esse exemplozinho que eu ia mostrar para vocês aqui agora. Paulo, e agora, como é que eu faço para voltar no layout anterior? É fácil. A gente clica em iniciar e vocês podem vir aqui, ó, nesse quadradinho. Tá bom? Mudar o layout da janela. Clica nele e a gente voltou tudo ao normal.
E aí, percebam que está selecionado o que é FA e fusões e aquisições como estratégia. Esse insumo de pesquisa, nesse insumo de pesquisa contém trechos dessa subcategoria aqui, que faz parte do meu sistema de codificação. Então eu posso ir também por aqui, ó. Eu posso vir em análise e categorizar os dados do questionário. Percebam que o MaxQDA ele manda você fazer tudo que você precisa fazer quando você vai adotar um procedimento em determinada etapa. Então aqui, ó, percebam que assim que eu cliquei em categorizar os dados do questionário, ele abriu uma caixa de diálogo que está escrito: arraste e solte aqui um código de uma pergunta, de um questionário, da janela da lista de código. Então o que a gente vai fazer? O código que a gente está buscando analisar é o que é FA, não é verdade? Arrastei ele para cá, cliquei em OK. Olha aí. Aqui a gente já abriu uma tabela de categorização. Essa tabela de categorização ela é interessante ser utilizada quando a gente for trabalhar com vários construtos ou com várias subcategorias presentes em vários documentos ou em várias entrevistas, em vários artigos, etc. Por quê? Aqui eu não vou conseguir porque só tem duas categorias, mas aqui eu consigo editar todas as incidências, todas as interposições teóricas que podem ser ocasionadas através da análise bibliográfica. Por exemplo, como aqui eu tenho dois conceitos no mesmo artigo, se eu tivesse mais de um construto aqui que dissesse respeito a esse artigo também, aparecia para mim aqui uma tabelinha com o artigo que foi analisado e as subcategorias que estão presentes nesse artigo. Tudo isso a gente vai fazer conforme a gente for avançando nos tutoriais, né? Lembra que a gente vai fazer tutoriais básicos, intermediários e avançados, para a gente conseguir explorar todas as modalidades de análise que o Max oferece e aprender a mexer nesse programa, tá bom?